Abrir a Bíblia aí, então, no livro, vamos começar aqui, livro de Gênesis 13, verso 10, antes de você fazer a leitura do livro de Gênesis 13, verso 10, que vai falar do nosso personagem de hoje. Nós estamos falando de um assunto incrível, trazendo aqui alguns personagens. Falamos de Adão, de Abraão, e hoje nós vamos falar de Ló e a situação da cidade de Sodoma, porque Deus a destruiu, né? Deus não faz nada sem antes avisar, isso é fato, e que isso permaneça no nosso coração. Deus não vai fazer nada sem antes avisar os seus servos, os profetas, né? Dá o aviso primeiro. Então, abra sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 13, verso 10. Lá está a história do nosso personagem de hoje. Gênesis 13, verso 10. Vamos orar então. Querido Deus, com a tua palavra aberta, suplicamos ao céu que nesse momento abra também o nosso coração pelo poder do seu Espírito Santo, iluminando a nossa mente com as verdades eternas, para que nós sejamos santificados por ela. Limpa-nos de todo o mal nesse momento, de toda preocupação. Nós buscamos a tua presença e nós desejamos ser achados do Senhor. Portanto, que o professor divino guie a nossa mente nesse momento às tuas verdades e que ela, meu Deus, resplandeça sobre nós. E, acima de tudo, que o poder do Espírito Santo nos dê a obediência necessária para que nós sejamos contados entre os santos e entre os salvos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Gênesis 13, verso 10. Lá nos conta a história, Gênesis 13, verso 10. Assim diz o Senhor, tá? E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E ela era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Como é que era o jardim do Senhor? Uma terra fértil, de grande beleza, ali florescia enorme quantidade de fauna, né? Uma vegetação luxuriante, vamos dizer assim, ricas plantações, campos, rebanho de gado, toda essa beleza cobria essa planície, essa província. E ali existia a arte do comércio também, que contribuía de uma maneira esplendorosa para enriquecer aquela cidade que mais tarde se tornou tão orgulhosa, né? Então, todos os tesouros ali do Oriente enfeitavam os palácios daqueles que ali moravam, e as caravanas que vinham para a cidade, né, traziam esse abastecimento de coisas preciosas, de pedras preciosas, de todo tipo de tecido, e havia muito pouca preocupação com os habitantes daquela cidade, né? A vida, então, era bem suprida, ricamente suprida, vamos dizer assim, e o tempo passando, e aquela cidade se tornou, então, puro luxo e orgulho dos homens, né? Com tudo isso, a cidade passou a ser rica, abastada, e as pessoas passaram a viver de maneira ociosa. E quando a gente não tem ocupação, a mente vazia é a casa do inimigo, né? A mente vazia é a casa de Satanás. Então, o amor ao prazer, às diversões, ao luxo e a tantas coisas mais, introduziu-se no coração do ser humano. E ali diz, né, Ezequiel, capítulo 16, 49 e 50, que o povo passou a viver de maneira, vamos dizer assim, ociosa, abastando-se nos seus pecados, na sua vida desejável de prazeres. E ali começou, então, o Espírito Santo de Deus a observar de maneira mais preocupante, o céu também, a situação dos habitantes daquela cidade. Que agora se regozijava nos seus banquetes, nas suas orgias, na sua bebedice. E desenfreou ali no coração dos homens, né, as mais brutais e vis paixões que se pode imaginar. Então, assim, lá estava o sobrinho de Abraão, nessa cidade, vivendo ali com a sua família. Vou dar a introdução aqui ao capítulo.
Então, como a verdade chegou, então, para Ló e para os habitantes dessa cidade? No livro Patriarcas e Profetas, na página 157, nos dito o seguinte: por ocasião, então, da mudança de Ló para Sodoma, a corrupção não havia ainda se tornado geral, e Deus, em sua misericórdia, permitiu que os raios de luz resplandecessem por entre as trevas morais, quando Abraão libertou dos elemitas os cativos. Foi chamada, então, a atenção do povo para a verdadeira fé. Abraão não era um estranho para o povo de Sodoma, e seu culto ao Deus invisível foi assunto para ridículo entre eles. Então, perceba que mesmo diante dessas situações todas, que a gente já falou que a cidade estava submetida, e claro, consequentemente, o sobrinho de Abraão, né? De tudo, a cidade ainda não estava totalmente, vamos dizer assim, contaminada, né? Apesar das orgias, dos banquetes e das situações todas já contaminar a cidade, mas ainda não estava sob destruição, né? Então, essa nação, esse povo, incluindo Ló, havia visto o testemunho da verdade. Ele conviveu com o seu tio e o seu tio dava testemunho da verdade. A gente viu na aula anterior o quão foi, vamos dizer assim, divulgado a presença do Deus visível na vida de Abraão, tá? E assim, continuando na página 158, nos dito que Melquisedeque conferiu a Abraão, né? E ele se reconhecia Jeová como a fonte de sua força e de autoridade e vitória. Tanto que ele diz: bendito seja Abraão, servo do Deus Altíssimo e possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E ele faz isso, é uma referência aos elamitas, né? Quando Abraão vai libertar o povo, né, da sua descendência, os elamitas dos cativos, que ele havia sido, os povos inimigos havia conquistados. Então, nesse contexto, ele reconhece a obra de Deus na libertação desse povo. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Isso está registrado no livro de Gênesis 14, versos 19 e 20. Então, Deus estava a falar àquele povo pela sua providência, através do seu servo. Mas o último raio de luz foi rejeitado, como foram todos os raios anteriores que foi dado àquela cidade, né, e àquelas nações, aquele povo, né, sobretudo a Ló e sua família. E agora, a última noite de Sodoma já estava se aproximando, e as nuvens da vingança lançavam as sombras sobre a cidade condenada. Observa que até então ela estava sob observação do céu, ela ainda não havia se totalmente corrompido, mas à medida que o tempo passava, as mudanças iam acontecendo no coração dos moradores de Sodoma, a tal ponto que eles foram chamados de brutais, violentos e de vis paixões, né? Havia um crescimento violento do pecado no coração humano naquela cidade, né? Então, as sombras da condenação já estavam permeando os homens naquela cidade. Portanto, estes homens não perceberam nada disso. Até então, enquanto os anjos se aproximavam na sua missão de destruir aquela cidade. Aqueles homens sonhavam com prosperidade, com os prazeres do dia. E então, o último dia foi como todos os outros que tinham ido e vindo. Eu sempre digo que na história humana vai haver o último dia, o último pôr do sol, o último encontro, a última camisa que você gosta que irá vestir, o último abraço, a última vez que você vai falar com alguém, tá? Assim como foi naquele momento para essa cidade, o último dia havia sido como todos os outros, a campinas, os raios do sol, o dia, o vento, o trabalho nas ruas, passando, indo e vindo, as pessoas. A tarde caía sobre as cenas de encanto e segurança que aquela cidade propiciava aos seus moradores. Ninguém imaginava, né, que a destruição estava se aproximando daquele lugar. Então, uma paisagem de beleza sem par era banhada pelos raios de sol poente. A frescura da tarde chamara a atenção para fora da cidade, os habitantes da cidade e as multidões em busca de divertimentos que passavam de um lado para outro, preocupados apenas com os prazeres daquela hora e daquele dia.
Do mesmo modo que assim aconteceu com aquela cidade, está se aproximando o tempo em que o último dia acontecerá para esta geração também, até que chegou o momento da destruição. No mesmo livro, na página 165, é nos dito: o Senhor fez chover então do céu enxofre e fogo sobre as cidades e a fértil planície dos seus palácios e templos custosos, habitações, jardins e vinhedos, e as multidões divertidas que procuravam os seus prazeres, os quais, ainda na noite anterior, insultaram os mensageiros do céu. Observa que nos dito aqui implicitamente que na noite anterior os mensageiros de Deus estavam ali na cidade. E se fossem atendidos, Deus deveria ou pouparia aquela população, aquele povo. Mas eles estavam tão obstinados no seu pecado, endurecidos na sua serviço, e não atenderam aos reclamos dos céus, e insultaram esses mensageiros da salvação. Então, tudo foi consumido. O fumo da conflagração subia como o fumo de uma grande fornalha, e o belo vale de Sidim, que parecia o jardim do Senhor, tornou-se uma desolação, um lugar que nunca mais seria construído ou habitado novamente. Testemunha a todas as gerações da certeza do juízo de Deus sobre os transgressores. Veja bem, o que aconteceu a esta cidade, ela dá testemunho a todas as nações e a todas as gerações futuras, daquele tempo até os dias de hoje, da certeza de que Deus é um justo juiz sobre os seus transgressores. Entendem? Isso quer dizer que, do mesmo modo, Deus fará justiça sobre esta geração, a qual nós estamos vivendo. Portanto, as chamas que consumiram as cidades da planície derramaram sua luz de advertência até mesmo aos nossos tempos, ou seja, foi extensivo aos nossos dias. É um sinal de advertência o que aconteceu com aquela geração. Portanto, é nos ensinado a lição terrível e solene de que, ao mesmo tempo em que a misericórdia de Deus suporta longamente o transgressor, há um limite além do qual os homens não podem ir no pecado. Entre a misericórdia, entre o tempo de graça, né, e a misericórdia de Deus, há um limite, porque haverá um momento em que a ira de Deus sem mistura alcançará esse transgressor. Então, perceba que há um limite entre a graça de Deus e a sua ira. Quando esse limite é atingido, os oferecimentos de misericórdia são retirados. Então, começa o ministério do juízo. Foi isso que aconteceu com a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas essa cidade e aquela população não sofreu isso sem antes Deus ter tido a misericórdia de chamá-los ao arrependimento e à conversão, como acontece com cada um de nós. Ou seja, a verdade chega para todos antes do juízo. Portanto, isso quer dizer para nós uma coisa: Deus prova o nosso caráter. Deus não vai destruir ninguém sem primeiro avisá-lo, sem primeiro esgotar todos os recursos da sua misericórdia. Então, quando todos os recursos foram esgotados, então Deus aplica o juízo. E você sabe o que isso quer dizer para mim e para vocês? Que Deus prova o nosso caráter. E diz mais: cada ato da nossa vida, por pequeno que seja, tem sua influência para o bem ou para o mal. Veja, cada ato, tudo hoje nos nossos dias, na nossa vida, está nos selando para a eternidade ou para a perdição eterna. É incrível isso, porque tudo que a gente faz hoje tem uma influência, ou para a salvação ou para a perdição. Portanto, a fidelidade ou negligência naquilo que são aparentemente são os menores deveres da vida, pode abrir uma porta para as mais ricas bênçãos da vida ou para as suas calamidades. Se eu sei o que eu devo fazer e ainda assim eu não faço e sou negligente, isso está abrindo portas ou para ser abençoada ou para ser amaldiçoada, trazendo sobre a minha vida calamidades. Portanto, são as pequenas coisas que provam o caráter. Observa que é nos dito no livro de Cantares, são as pequenas raposas que destroem a plantação. É aquelas coisinhas que a gente diz assim: Deus não está vendo, foi só um pecadinho, foi só um deslize. E você não tornou aquilo sério a ponto de correr para Deus e pedir perdão.
Aquilo que você não confessou e não abandonou está formando o seu caráter. Está diante de Deus como pecado e ali registrado. E Deus vai levar em conta, diz o livro de Eclesiastes, todo o nosso passado. Ok? Por isso há uma necessidade de confissão e de abandono do mesmo, para que este seja apagado. Como diz a palavra no livro de Provérbios, é nos ditos, quando nós confessamos e abandonamos, alcançamos misericórdia. Entende? Porque cada ato da nossa vida está provando e apresentando diante do céu, dos mundos não caídos, e diante do Senhor, o nosso caráter. Ok? E diante disso, o que é que Satanás, o inimigo das nossas almas, faz? Tenta distrair as nossas mentes, porque ele sabe que cada ato de nossa vida está selando-nos, a mim e a vocês, para a eternidade ou para a perdição. Então, o que é que ele faz? A Satanás agrada ver a distração das mentes que deveriam estar empenhadas no estudo das verdades, que tem que ver com a realidade eterna. O que é que ele faz? Não vai estudar isso aqui, não. Isso aqui não vai aceitar o convite das crisálidas para ouvir a força da verdade, para ter conhecimento. Não precisa isso, não. Jesus não vem agora, ainda tem muita coisa para acontecer, as profecias têm mais coisas aí a se cumprir. Não é bem assim. E aí vai distraindo a mente com infinitas coisas. Uma infinidade de coisas que vai tirando você do foco, onde nós deveríamos estar focados e empenhados no estudo das verdades. Não, o que você tem é suficiente para você salvar, e aí você se acomoda. Não adianta você estar pesquisando mais coisas, investigando, porque tu já sabe o suficiente. Então, esses detalhes, essas distrações, essas sutis sugestões, nada mais é de que situações que ele coloca na nossa mente para nos tirar o foco do estudo da verdade. Quando Deus nos diz que o que ele mais quer e mais deseja é que eu e vocês sejamos salvos e cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. E o que é a verdade? É uma ampliação daquilo que você já tem. É um conhecimento muito mais profundo, cavar das Escrituras, né? É uma intimidade, um relacionamento salvífico, pessoal e particular, como um dia Enoque teve, com Deus. Entendem? E assim a verdade chegou para aquela população, sobretudo para Ló, a ponto de que ele conseguiu apenas salvar-se a si mesmo e a sua família por intermédio dos santos anjos que o arrastaram. Foi preciso pegar na sua mão e suplicar que eles acelerassem a saída daquela cidade. E ainda assim, alguém da sua família que estava tão enraizado, tão distraído mentalmente nas coisas da vida secular daquela geração, que olha para trás e se torna uma estátua de sal. E quantos de nós conhecemos tantas coisas lindas a respeito do céu, mas ainda estamos olhando para trás, para o Egito de onde nós saímos, né? E como consequência disso, é a perca irreparável, né? Porque aquilo que nós deixamos de sermos edificados é um prejuízo muito grande para a nossa salvação, nossa própria alimentação de alma e salvação eterna. E assim a história termina, a história de Ló e dessa cidade termina como um aviso, como uma demonstração, como um testemunho de Deus a todas as gerações, que Deus é justo juiz sobre os transgressores. E que a verdade chegou para aquela cidade, como chegou para cada um de nós. Na sequência aqui do nosso estudo, nós vamos estudar mais um personagem, e agora nós vamos falar de Paulo diante de um tribunal, do tribunal de Festo e de Agripa. O que acontece aqui com esses personagens? Paulo foi preso em Jerusalém, está no livro de Atos, capítulo 25 e capítulo 26. Havia sido preso em Jerusalém e foi levado até a cidade de Cesareia. Lá, essa cidade estava estabelecida a sede do governo romano na província judaica. Depois disso, o que acontece? Ele permanece ali, na cidade de Cesareia, durante 2 anos, sob o governo de Félix, e após isso, Paulo é submetido sobre o novo governo, né, sobre o novo governador que assume a província, que é o Pórcio Festo. Festo assume a província
E aí ele vai dar um banquete, ele vai chamar os seus amigos para um evento que aconteceria, né? E ali, nessa cidade que Paulo estava, aparece o governo ali, a convite do governo de Festo, o rei Herodes Agripa II, né? Junto com a sua... Alguns historiadores dizem que ela era irmã, e alguns outros historiadores mostram que ela era já amante de Agripa, né, Berenice, da situação toda. Então, Paulo, diante dessas autoridades, né, dá testemunho da verdade. Olha só, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 26, versos 27 e 28, assim está escrito, né? Paulo aqui, então, falando da sua conversão diante deles, dando testemunho da verdade, de um encontro particular que ele teve com o próprio Senhor, né? A caminho de Damasco, perseguindo os cristãos, e ele conta a história toda, e aí todos ali estavam atentos, ouvindo o testemunho de Paulo, diante dessas autoridades, né? Nos versos 23, nos dias seguintes, do livro de Atos, capítulo 26, de fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na sala de audiência, juntamente com os oficiais superiores e homens eminentes das cidades, Paulo foi trazido por ordem de festa e começa, então, a dar testemunho do que ele conhecia a respeito da verdade. Alguns historiadores que dizem, como eu bem disse, que Berenice era irmã de Agripa, né? Mas, em outros momentos, alguns historiadores dizem que ela não era, tá? Eles eram tão culpados, tão criminosos, quanto qualquer um outro que estivesse em seu tribunal. Então, ele diz o seguinte, nos versos 27 e 26, 27 e 28. E disse Agripa a Paulo, por pouco me queres persuadir a que me torne, que me faça cristão. Então, o poder da verdade que Paulo estava ali testemunhando foi tão claro, tão intenso, que o transgressor diz diante do Filho de Deus, né? Paulo, nesse momento, nesse contexto. Faltou muito pouco para que tu me tornasses um cristão. Ora, no livro Atos dos Apóstolos, na página 436, é-nos esclarecido o seguinte: com clareza e poder, Paulo traçou perante de Agripa um esboço dos principais acontecimentos relacionados com a vida de Cristo. Sustentou que o Messias na profecia tinha já aparecido na pessoa de Jesus de Nazaré. Mostrou como as escrituras do Antigo Testamento havia declarado que o Messias havia de aparecer como um homem entre os homens. E como na vida de Jesus se havia cumprido cada especificação esboçada por Moisés e os profetas, com o propósito de redimir o mundo perdido. O divino Filho de Deus, desdenhado, a ignomínia, suportou a cruz e subiu ao céu triunfante sobre a morte e a sepultura. Então, voltando-se para Agripa, a ele se dirigiu diretamente. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Pergunta Paulo, como se ele estivesse dizendo assim, tu acredita em tudo que eu testemunhei aqui? Bem, eu sei que tu crês, disse Paulo a ele. Eu sei que tu crês. O Espírito, naquele momento, confirma a Paulo que Agripa estava sendo persuadido. O Espírito da verdade estava ali convencendo e convertendo aquele homem. Profundamente impressionado, Agripa perdeu de vista por um momento o ambiente e a dignidade da sua posição. Ele entra no espaço da salvação. Ele colocou um pé na eternidade, mas tendo apenas a consciência das verdades que tinha ouvido, vendo somente o humilde prisioneiro que estava ali diante dele, como embaixador de Deus, respondeu involuntariamente: por pouco tu quase me persuade a me tornar um cristão. Queridos, toda a pompa que ali estava, todos os homens eminentes daquelas cidades, todos os famosos, as autoridades que ali estavam, todos os presentes, escutaram encantados a narração feita por Paulo da sua maravilhosa experiência com Deus. Ou seja, todos ouviram um testemunho claro da verdade. Todos. Então, naquela sala não havia mais nenhum inocente. Ainda diante de Paulo, Atos dos Apóstolos diz assim para nós: Festo, Agripa e Berenice,
podiam com justiça trazer nos pulsos os grilhões que acorrentavam os apóstolos. Eram todos culpados de graves crimes. Esses transgressores tinham ouvido nesse dia a oferta de salvação mediante o nome de Cristo, através do seu representante ali, seu servo Paulo. Um apelo, menos estivera quase persuadido a aceitar a graça e o perdão oferecido. Ao pelo menos um ouviu o apelo do Espírito Santo e esteve muito perto de aceitar o convite da graça e o perdão. Mas Agripa afastou a misericórdia oferecida, recusando-se a aceitar a cruz de um Redentor crucificado. Perceba como a verdade chegou para estas autoridades. Um dia eu e vocês seremos levados diante dessas autoridades do nosso século. Homens de renomes, né? Juízes, desembargadores, governadores, presidentes, sabe? As maiores autoridades. Um dia seremos levados diante deles, como um dia foi Paulo. E daremos, assim como ele, o testemunho da verdade que nos alcançou. Mas a nenhum ser humano foi omitido esta oferta de misericórdia e salvação que o céu oferece. Compreendem? Infelizmente, a pompa, a religiosidade, vamos dizer assim, a oferta do mundo foi muito maior do que a oferta de um Redentor crucificado para aqueles que ali estavam. E quantas vezes nós estamos diante de pessoas oferecendo a redenção, a cruz de Cristo, a salvação, e muitos fazem a mesma coisa. Estiveram tão perto da salvação, e a rejeita a graça oferecida pelo céu. Então, todas essas verdades que nós estamos ouvindo aqui, esses exemplos, né, servem para nós hoje de ensino e aviso. É um chamado de Deus para a minha e a sua conversão. E agora eu gostaria de entrar no personagem principal. Todos são aqui importantes, mas eu quero me demorar mais nesse personagem aqui, que nós vamos estudar nesse momento, que se trata de Judas Iscariotes. Judas foi chamado por Jesus. Vamos aqui aprender algumas características de Judas. Vamos conhecer aqui um pouquinho a respeito dele. Estou com o livro Desejado de Todas as Nações aqui aberto, que é onde conta aqui a história dele. Nenhum livro, né? Este livro foi dedicado a falar a respeito de Cristo Jesus. E não tem nenhum outro livro que seja mais convincente, vamos dizer assim, da escritora Ellen White, a respeito das verdades de Cristo, né? Das características de Cristo, como este livro. Mas esse livro aqui, ele dedica, então, um capítulo inteiro a esse personagem, que é o capítulo 76. Aí eu pergunto para vocês, Jesus, certa feita, passou uma noite inteira orando a Deus para escolher os seus discípulos. E eu pergunto, Judas Iscariotes foi chamado por Jesus? Olha o que nos diz a palavra de Deus, né? Através da sua serva, no Desejado de Todas as Nações, página 90. Enquanto Jesus estava preparando os discípulos para a sua ordenação, um que não fora chamado se esforçou para ser contado entre eles. Foi Judas Iscariotes. Adiantou-se então, solicitando um lugar. Jesus nem o repeliu, nem o acolheu. Com mostras de agrado, os discípulos surpreenderam-se de que Jesus o recebesse tão friamente. Perceba, irmãos, Jesus havia orado para indicar, para escolher 12 entre os homens, para estar com ele como seus discípulos. Mas aqui nos diz que ele não foi chamado, que ele se apresentou, que ele se oferece. E Jesus ali não repeliu, mas também não acolheu. Você sabe o que isso quer dizer para mim? Muitas vezes nós estamos fazendo uma obra, fazendo um trabalho que Deus não nos deu para fazer. Para cada obra específica, Deus tem um povo para fazer. Deus tem alguém para fazer. Né? Porque a cada um foi dada uma medida de fé. Então, nesse contexto, aqui tomando esse gancho a respeito de Judas,
né? Ele se oferta, ele se oferece, mas não era da vontade de Deus, da vontade de Cristo que ele estivesse entre eles. Então, ele nem repele, mas também não acolhe, né? Vamos dar sequência aqui, então, ao assunto. Mesmo não sendo acolhido, né, vamos dizer assim, entre aspas, né, ao se oferecer, Deus, na pessoa de Cristo Jesus, não o dispensa, mas o atrai e faz tudo para salvar este homem. Ele é, então, atraído pela verdade. Veja bem, quando Judas se uniu aos discípulos, não era insensível à beleza do caráter de Cristo. Ele sentia a influência daquele poder divino. Deus o atraíra pelo seu espírito. Deus o estava atraindo, a verdade o estava atraindo. Porque é esse o papel do Espírito Santo. Atrair, convencer e converter, né? Guiar na verdade. E o Espírito Santo estava atraindo aquele homem. Observa que, a despeito do seu caráter, dos seus traços de caráter, o Espírito Santo trabalhava naquele homem. Influenciava para que ele pudesse ser transformado e convertido. Judas tinha alguns preciosos traços de caráter que se poderiam haver tornado uma bênção para a igreja. E quantas pessoas, né, assim como Judas, são atraídos, apresentam então a Deus os seus traços de caráter, muitas vezes defeituosos, mas que à medida em que está sendo atraído pelo Espírito Santo de Deus, é transformado, porque a renovação da nossa mente acontece pelo poder do Espírito Santo, né? Quando nós nos permitimos que ele assim o faça, né? E ele poderia ter se tornado uma bênção para a igreja, mas a história nos diz que ele apresenta um triste fim, e poderia ter sido uma pessoa que poderia ter honrado a Deus nos seus traços de caráter modificado. Mas não permitiu, não é isso? A aversão de ter acompanhado através de séculos, né, através de dias após dia, a pessoa de Cristo Jesus, o poderia ter se tornado uma bênção para a igreja. Mas o que foi que levou este homem a não ser uma bênção? Interessante que Deus diz assim para nós, que se tu uma bênção, o que Deus um dia falou para Abraão é extensivo a mim e a você também. O propósito da nossa existência é para que nós sejamos uma bênção na vida do outro, né? E, continuando o estudo, é nos dito que os ensinos do Salvador lhe tocavam o coração. Judas experimentava em si mesmo o poder, o testemunho do poder de Cristo. Veja bem, ele experimentava em si mesmo o testemunho do poder de Cristo. Reconhecia ser os seus ensinos superiores a tudo quanto tinha ouvido anteriormente. Ele entendia que era de algo diferente, extraordinário, sobrenatural. E veja o que é nos dito a respeito deste homem. Ele amava o grande mestre. Judas amava Jesus e anelava estar com ele. Tiveram o desejo de ser transformado no caráter e na sua vida também. E esperava experimentar isso mediante sua ligação com Jesus. Perceba, aqui é nos dito que ele amava Jesus. E eu pergunto a você, pode alguém amar a Jesus e se perder? Isso quer me dizer, então, que se alguém que ama Cristo se perde, isso quer me dizer, então, que amar a Jesus não é suficiente para a minha salvação e a sua? Pondere sobre isso. Porque é possível que eu esteja falando para pessoas que amam a Cristo, que desejam estar com Cristo na eternidade, que desejam ter o seu caráter transformado hoje, a sua vida modificada. Mas esta pessoa é possível e passível de perdição? Sim. É passível, sim, de perdição. Isso quer dizer que amar a Cristo não é suficiente. Todo o conhecimento que você tem da verdade também não é suficiente. Então, o que é suficiente para que haja salvação? Porque, de acordo com esse personagem aqui, ele amava. Amava e se perdeu. Então, o que é suficiente para que nós nos salvemos? Observa que agora, quando Deus, na pessoa de Cristo, permite que ele seja contado entre os 12,
Jesus faz tudo, o céu inteiro, fez tudo para alcançar este homem, fez tudo para salvá-lo. Olha o que Deus faz na pessoa de Cristo. O Salvador entregou a este homem uma grande obra, deu a ele função e cargo, de acordo com o Desejado de Todas as Nações, página 504 e 505. É nos dito o seguinte: o Salvador confiou-lhe a obra de evangelista. Queridos, veja, a obra mais importante, a obra mais incrível que Deus poderia confiar a um ser humano, Deus entregou a obra de evangelismo a este homem, a obra de salvação, e dotou este homem de poder para curar os doentes e expulsar os demônios. Mas Judas não chegou ao ponto de render-se inteiramente a Cristo. Ao passo que aceitava a posição de ministro de Cristo, não se colocou no divino molde. Achava que podia reter seus próprios juízos e opinião. Então, o que faltou para este homem? Deus deu a ele a função de evangelista. O que o evangelista faz? Ensinar, pregar e salvar pessoas. Deus deu a obra a ele de ser salvador. E para que tamanha honra? Como se não fosse suficiente, Deus ainda deu a ele o poder de curar e de expulsar demônios. O que você faria se você fosse um Judas? Seria fiel ao que o Senhor havia lhe entregue? Ou não se renderia aos moldes de Cristo, sustentaria e reteria suas próprias opiniões? Porque tem muita gente que recebeu de Deus o dom de ser um evangelista, mas não está vivendo no molde do céu. Não está colocando na sua vida o poder salvífico de Jesus. Não se coloca inteiramente nas mãos de Cristo para ser o seu instrumento. E ao invés de salvar, está sendo perdido. Compreendem? Então, queridos, na sequência, veja a função agora, o cargo que Jesus entrega a ele. Ele deu a função de evangelista, agora entrega também a ele um cargo, ou seja, Deus ocupa aquele homem na sua obra. Como Deus ocupa cada um de nós, como ele diz aqui no livro de Lucas. Ocupa-te até que eu venha, porque na sua obra não tem espaço para sermos ociosos, porque quando a mente está ociosa, ela é a oficina de Satanás. Deus quer nos manter ocupados com a sua obra. E Judas, então, aqui no contexto de Desejado das Nações, ele era o tesoureiro dos discípulos, aquela pequena igreja, porque ali, a pequena igreja formada por 12 apóstolos foi fundada por Jesus Cristo, né? Ali estava uma pequena igreja. Judas, então, era o tesoureiro dessa igreja. E de seu pequeno depósito, subtraíra as escondidas para o seu próprio uso. Muitas vezes, ao prestar qualquer servicinho a Cristo ou dedicar tempo a fins religiosos, remunerava-se à custa desses poucos fundos que era arrecadado. Esse pretexto servia aos seus olhos de desculpa para uma ação que praticava perante Deus. Porém, ele era um ladrão. Ou seja, os dízimos, a oferta que era arrecadado naquela pequena igreja, como tesoureiro dessa pequena igreja, ele retirava para si um pequeno salário. Ele achava que ele devia, por ser alguém notável, inteligente, dotado de habilidades, né, de alguma inteligência a mais, né, ele achava que ele podia se remunerar. Bom, eu sou o melhor entre todos que aqui estão, eu posso muito bem tirar aqui um pouquinho para o meu custeio. Mas, ainda assim, este homem era contado pelo céu como um transgressor. Diante de Deus, ele era um ladrão. E eu pergunto para você, Jesus sabia de tudo isso, sim ou não? Certamente. Jesus sabia. E agora aquele homem caminha a passos largos para a traição do seu Senhor. E observem, novamente, vou perguntar para vocês. Ele amava Jesus, sim ou não? Desejava viver ao lado de Cristo eternamente, sim ou não? Mas era contado no céu como um ladrão. A Bíblia nos diz, no livro de Romanos, capítulo 12, verso 10,
Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas, mais do que a si próprio. Mas não era isso que Judas fazia. Olha o que Judas fazia. Tinha uma elevada estima às suas próprias aptidões e considerava seus irmãos como muito inferiores a si. Lisonjeava-se de que a igreja se veria muitas vezes em apuros se não fosse por sua habilidade como administrador. Considerava-se o inexcedível. Era, em sua própria estima, uma honra para a causa. E há pessoas assim no meio de nós que se acham insubstituíveis, que se acham expert em ser administradores da Igreja de Deus. Há pessoas que se consideram inexoráveis diante dos seus irmãos. Há pessoas no meio de nós que se olha e se enxerga como muito superior a seus irmãos, como os donos da igreja, com suas habilidades de administrar, olha para os seus irmãos como alguém inferior. Há pessoas assim. Há pessoas que nós dizemos assim, muitas vezes, nossas palavras, ali está o dono da igreja, porque quer mandar e desmandar, e que sem ele a igreja não vai prosperar. Há pessoas assim no meio de nós. Para estas pessoas, eu quero dizer o seguinte: se você pensa desse modo, você está agindo e dando passos, os mesmos passos que um dia Judas deu, passos da traição. Porque a palavra nos diz claramente que nós devemos ser humildes e dedicados uns aos outros com amor fraternal, e que a honra seja dada aos nossos irmãos e não a nós mesmos. Compreendem? Muito provável que você está dando passos que Judas um dia deu. E para estas pessoas, o Senhor faz um conselho, dá diretamente um conselho para a sua igreja, que é nos dias seguintes, na página 414, no livro Obreiros Evangélicos. Quando escolhido para uma obra especial, não devem pensar que a sua própria sabedoria lhes seja suficiente, que não precisam ser aconselhados, reprovados ou instruídos. Irmãos, se pensares dessa maneira, separar-vos-eis da fonte da força e estareis em perigo. Podereis ser abandonados à vossa própria suposta suficiência para fazer como fez Judas, trair vosso Senhor. Perceba? E, infelizmente, será que existe no meio de nós evangelistas, tesoureiros da igreja do Deus vivo, que faz essas coisas, que subtrai para si aquilo que é sagrado? Será que existe na igreja do Deus vivo pessoas que humilham, que ofendem os nossos irmãos por serem ignorantes, por serem poucos favorecidos na palavra, por não ter sabedoria nem conhecimento da mesma? Ao passo que nós, que foi dado tamanho cargo, tamanha responsabilidade, função, né? Não estamos, então, à altura desses cargos e funções que nos foi confiado? Será que existem pessoas assim no meio de nós, nos dias de hoje, na geração de hoje, na igreja de hoje, do Deus vivo? Então, esse conselho é para você, meu irmão. Esse conselho é para nós. Abandone a sua atitude. Não seja reprovado pelo céu, contado entre os transgressores, pesado na balança e achado em falta. Não dê passos largos para trair o seu Senhor e o seu governo, como fez um dia esse personagem que nós estamos estudando, Judas Iscariotes. Porque será que existe Judas no meio de nós hoje? E um dia, este homem que foi assim, levado a condescender com seu pecado, ao invés de se tornar parecido cada dia mais com Cristo, pareceu-se mais com um demônio. Olha o que diz a palavra. Desejado de todas as nações, página 394. Judas condescendera com avareza, até que ela lhe dominara todos os bons traços de caráter. Observa que no início nós falamos que ele tinha traços que podiam ser ajustados e que tornaria ser uma bênção para a igreja. Mas aqui, no desenvolver da sua vida histórica, diante de Deus, diante da verdade, ele se pareceu muito mais com seus traços de caráter, né, para ser dominados por eles, e todos os outros bons traços desapareceram.
E ao invés de se parecer com Cristo, se pareceu com o demônio. Por quê? Porque nós somos aquilo que nós contemplamos. Compreendem? Veja o que diz o próprio Cristo a respeito desse momento. João capítulo 6, versos 70 e 71. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi em um número de 12? Contudo, um de vós é o diabo. Referia-se ele a Judas. Por que ele era o diabo? Será que no meio de nós há pessoas que se transformaram em demônios, que são diabos e estão convivendo conosco? No meio de nós? Basta você entender com seus traços pecaminosos, não permitir que o Espírito Santo te molde aos moldes de Cristo. E ao invés de contemplar Cristo para ser a cada dia parecido com Ele, você se tornará muito mais semelhante a um demônio. Você entende? A necessidade que nós temos que ter de submissão ao Espírito Santo de Deus, que nos molda e nos transforma ao caráter de Cristo. E na sequência é nos dito que de tentado, ele passou a ser tentador. Judas era tentado a condescender com seu pecado, que era o pecado da avareza. Subtraía para si aquilo que era sagrado. Ele sofria essa inclinação, esse era o seu pecado. Era tentado por ele, mas não deixou que o Espírito Santo desse a vitória, que Cristo desse a vitória. E de tentado passou então a ser tentador. Veja o que diz a sequência do livro. A dissensão quanto qual deles devia ser maior era geralmente despertada por Judas. Perceba, havia uma disputa entre os discípulos de quem deveria ser o maior no reino de Deus. E geralmente essa dissensão e disputa era provocada por ele. Ou seja, ele passou a ser um tentador dos próprios irmãos. Perceba? E quando nós não nos parecemos com Jesus, automaticamente nós aparentamos, né, mostramos ser de quem nós pertencemos. E então, queridos, no seu desvario, ele se achava mais sábio do que Cristo. Ele dizia o seguinte no seu intento, no seu coração: se ao menos ele, Judas, fosse admitido como conselheiro, pensava assim, poderia sugerir muitos planos para a prosperidade da pequenina igreja. Seus princípios e métodos havia de ser muito diferentes dos de Cristo, mas nessas coisas se julgava mais sábio que Jesus. Será que eu estou falando hoje para um ancião de igreja que pode dizer assim, que os meus métodos é muito melhor do que os métodos de Cristo? Será que eu estou falando para alguém que não aceita conselho nem repreensão dentro de uma comissão de igreja? Será que eu estou falando para alguém que foi chamado por Cristo, que é contado entre os seus, mas acha que os seus planos e métodos são muito superiores aos planos e métodos estabelecidos pelo dono desta igreja? Querido, eu quero te dizer o seguinte: se você está usando os seus próprios métodos e negligenciando os métodos e princípios do céu, eu quero te dizer, infelizmente, que você está dando os mesmos passos de perdição que deu um dia Judas. Porque se os métodos de Cristo não foram suficientes para salvar a igreja, o seu será? Então Judas se julgava mais sábio que Cristo. E ele pensava assim, poxa, se eu queria participar do conselho de Cristo. Eu queria dar conselho para ele. Eu queria sugerir como a igreja deve prosperar, como a igreja deve crescer. Em outras palavras, eu quero sugerir aos evangelistas desta igreja como fazer evangelismo, como angariar pessoas, como dar muitas almas, como batizar mais. Eu tenho um método. Esse método que está escrito na Bíblia é obsoleto. Os meus métodos são muito mais eficientes. Será que eu estou falando para alguém assim? Queridos, se os métodos de Cristo não forem suficientes, o meu e o seu é que não vai ser. Mas ainda assim,
Deus dispensou àquele homem o céu inteiro. Deus não queria perdê-lo. E veja só, chegou a última oportunidade para Judas? Veja, quando as mãos do Salvador estavam lavando aqueles empoeirados pés e enxugando-os com a toalha, o coração de Judas comoveu-se intensamente com o impulso de confessar no mesmo instante e ali mesmo o seu pecado. Eu estou me referindo à Santa Ceia, ao lava-pés. Foi o último momento em que Jesus esteve com seus discípulos reunidos. E ali eles não estavam disputando quem seria o maior no reino dos céus. Era comum naquela época, né, aproximar a Páscoa, comerem juntos, e um servo, né, um empregado, dispusesse ao seu senhor uma bacia com água e com toalhas, para que naquela casa houvesse, né, esta cerimônia. Acontecesse isso, quando o seu senhor chegasse da rua, empoeirado, cansado, o servo lavasse os pés do seu senhor. E naquele momento ali, estavam ali todos reunidos, e todos viram as bacias com água e as toalhas. E Jesus ali estava esperando quem entre eles haveria de se manifestar para fazer tal função, tal ação. E Jesus, percebendo que nos seus corações ali estava somente uma disputa entre quem seria o melhor e o maior entre eles, Jesus pensando como ele deveria dar uma lição a todos de humildade. De acordo com o livro Desejados das Nações. E aí Cristo, então, se ajoelha, pega a bacia, coloca a toalha passando no seu corpo, né, cingindo o seu corpo, e se dirige ao primeiro deles. E a quem ele faz isso? A Judas. Então, quando as mãos do Salvador estavam lavando aqueles pés, o Espírito Santo de Deus tocou de uma maneira tão profunda, diz aqui o livro Desejados das Nações, o coração de Judas. E naquele mesmo instante, né, ele foi levado a confessar, quase salvo, do mesmo modo que foi Agripa, quase persuadido. Foi levado a confessar o seu pecado. Aí eu pergunto para você, Jesus sabia o que se passava no coração dele? Jesus sabia que ele já havia tido estado com os homens do Sinédrio? Você consegue imaginar o pensamento de Jesus diante desse homem nesse momento? Tão desejoso que Jesus estava de salvá-lo? Sabendo tudo o que estava no coração de Judas? E ele foi levado pelo Espírito Santo a confessar o seu pecado e abandonar ali. Mas ele não fez isso. Foi a última oportunidade de Judas. E eu pergunto, você sabe quando será a sua? Quando será a sua última oportunidade, sua última chance de viver eternamente com Jesus? Ainda que você o ame? No lava-pés, Cristo dera convincente prova de que compreendia o caráter de Judas. Quando ele disse assim, nem todos estão limpos. Essas palavras convenceram o falso discípulo de que Cristo lia o secreto desígnio. Jesus sabia. E ainda assim, lutava com o céu para salvá-lo. Ele quase se converteu, do mesmo modo que Agripa e todos aqueles que estavam presentes diante do testemunho da verdade. Judas experimentou ou não experimentou o testemunho da verdade? O coração de Judas comoveu-se intensamente com o impulso de confessar no mesmo instante e ali mesmo o seu pecado. Mas não se queria humilhar, endureceu o coração contra o arrependimento e os velhos impulsos no momento, postos de lado, dominaram-o novamente. Judas escandalizou-se então com o ato de Cristo de lavar os pés, porque não era a função de um rei, e sim de um escravo. Se Jesus assim se humilhava, pensou ele, não podia ser o rei de Israel. Que pena.
E então endureceu o coração, ficou cego para a fraqueza de seu caráter, e Cristo o colocou onde pudesse ter a oportunidade de ver e corrigir o seu defeito. Mas ele não aceitou a submissão e o poderio, o senhorio de Cristo. E assim, desse modo, endureceu o coração. E aí, João escrevendo, ele diz o seguinte no capítulo 13, e já era noite. Desejado das nações diz que era noite, se fez para o traidor. E ao sair ele da presença de Cristo para as trevas exteriores, ele se perde. Irmão, quando nós saímos da presença de Cristo, mesmo acreditando que nós amamos a esse Cristo, nós saímos da sua presença, treva se faz. Até dar esse passo, Judas não passava os limites da possibilidade de arrependimento. Enquanto ele estava ali, na presença de Cristo, irmãos, mesmo com todo o desígnio de traição no seu coração, ele ainda tinha possibilidade de se arrepender. Mas quando ele saiu da presença do Senhor e dos seus irmãos, ele foi tomado da decisão final. Ele ultrapassou os termos da misericórdia de Deus. Então você percebe que o pecado, ele tem um limite, ele tem um termo. Pois é. Então aqui nesse momento, quando ele se afasta da presença do Senhor, ele ultrapassou os termos do limite da misericórdia de Deus. Noite se fez para ele. As trevas o acometeu. As trevas o acompanhou. Porque um coração impuro não se submete. Jesus lavara os pés de Judas, que porém não lhe entregaram o coração. Este não estava purificado. Judas não se submetera a Cristo. Eu pergunto, Judas amava Jesus, sim ou não? Desejava estar com ele na eternidade, sim ou não? E por que se perdeu? Por que se perde uma pessoa que ama Cristo? Por uma única razão. Não se submete ao senhorio de Cristo. Tem muita gente que aceita Jesus como seu Salvador, mas não aceita Jesus como seu Senhor. Não se submete ao senhorio de Cristo e da sua verdade. Porque ele é a verdade. E juntamente com a verdade estão 7 colunas, e nessas 7 colunas está a sua santa lei. Portanto, aceita a salvação, mas não aceita o senhorio. Se perde. Então não adianta amar. Por que alguém tão próximo, tão íntimo de Cristo se perdeu? Será que eu estou falando para Judas? Será que há Judas entre nós que aqui estamos? Querido, então, um coração impuro não se submete. Por isso, quando nós nos aproximamos da intimidade de Deus, a gente precisa pedir que Deus nos purifique de nossas impurezas, de nossos pecados. Primeiro vem a purificação e depois o perdão. Quando nós reconhecemos a nossa miserável condição, necessitamos ser purificados. E só o senhorio de Cristo pode fazer isso na pessoa do seu Espírito Santo. Entende? Então a verdade chegou para Judas, ele endurece o coração, sai da presença do Senhor e treva se faz. E como a verdade chega para nós nesta última geração? Através do Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará na verdade, não vai falar de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Lembra que eu comecei esta lição no sábado passado falando a respeito do apelo que Deus faz através do profeta Jeremias? Terra, ó terra, ouve a palavra. Não fará nada de si mesmo, falará apenas o que ouvir e vai anunciar a vocês o que está por vir. O Espírito Santo da verdade guia na verdade a verdade que nós estamos ouvindo agora. Entende? O Espírito da verdade apresenta a verdade. Querubins e serafins, anjos magníficos em poder, estão à direita de Deus, sendo todos eles espíritos e ministradores, enviados para servir e para trabalhar em favor daqueles que vão herdar a salvação. Então, o Espírito Santo, todo o céu inteiro, está à minha e à sua disposição a entregar a verdade presente a esta geração, como esteve na geração passada de todos os personagens que eu aqui falei.
Então, aquele cujo coração se abrasa com o amor de Cristo vai considerar não apenas um dever, mas um prazer a ajudar o Espírito Santo e todos os anjos no céu no avançar da mais elevada e santa obra que já foi confiada aos homens, ou seja, aquela mesma obra que Deus entregou para Judas, a obra de um evangelista, a obra de apresentar ao mundo as riquezas da bondade e da misericórdia de Deus, ou seja, a verdade. Entendem? Eu e vocês nessa geração, nós somos chamados a ser cooperadores dessa verdade. E tão logo esse povo seja selado nas suas frontes, e que não é um selo ou sinal que possa ser visto, mas uma consolidação, uma firme convicção da verdade, tanto intelectual quanto espiritual. Ou seja, o conhecimento, tá? E também a confirmação intelectual, a confirmação, a firme convicção da verdade na sua mente, de tal maneira que nada e ninguém possa removê-la dali. De modo que não possam ser abalados. Tão logo o povo de Deus seja selado e preparado para a sacudidura, então ela vai vir. Era esta a razão pela qual aquelas pessoas na Idade Média, nossos irmãos do passado, eram entregues às fogueiras e a serem comidos vivos pelos leões. Eles não amavam mais a sua própria vida. Não era eles que viviam, mas Cristo que vivia neles. Esta é a consolidação da verdade. De tal maneira que não sou eu que mais vivo, mas Cristo que vive em mim. Entendem? Então, quando o povo de Deus tiver essa firme convicção, a sacudidura, a aprovação final virá. Então, antes que isso aconteça, Deus nos chama a dar ao mundo o seu último recado. O que Deus espera de mim e de vocês é que eu entenda que o Senhor logo virá. Então, como atalaias do muro de Sião, nós somos chamados, instados a despertar e a reconhecer a responsabilidade que Deus nos concedeu, nos confiou. O que Deus quer de mim como atalaia? Que no seu poder, no poder do Espírito, nós demos ao mundo a última mensagem de advertência. Que anunciemos a hora da noite que nós estamos. Em que tempo nós estamos vivendo? As pessoas precisam entender, meu Deus. Em que momento nós estamos vivendo da história, da profecia, o que falta se cumprir e qual é o nosso papel. Requer de mim e de vocês que despertemos, homens e mulheres, da nossa letargia, a fim de que não caiamos no sono da morte. Testemunhos seletos. É isso que Deus quer de mim e de vocês. Eu estou encerrando, tá? O que Deus quer de mim e de vocês? Que nós sejamos testemunha da verdade. Por minha causa, diz o Senhor, sereis levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunhos a eles e aos gentios. Olha só. Reis, governadores e grandes homens ouvirão de nós pelos relatórios que se acham em inimizade para convosco. E a vossa fé e caráter serão falsamente apresentados perante eles. Mas os que são falsamente acusados terão a oportunidade de aparecer na presença de seus acusadores, a fim de responder por si mesmo. Terão o privilégio de levar a luz perante aqueles que são chamados grandes homens da terra. E se houverdes estudado a Bíblia, se estiverdes prontos a dar uma resposta a todo homem que vos interroga acerca da esperança que há em vós, com mansidão e temor, vossos inimigos não serão capazes de vos contradizer a sabedoria. Veja, Deus quer me transformar numa testemunha salvífica da verdade. E a você também. Por isso, irmãos, é nosso dever estudar a palavra, ouvir a palavra, como um dia fez o Senhor o convite, para que nós voltemos e passemos a gostar, a amar, a comer este livro que nos fala da verdade eterna. Quando oramos, é o homem falando com Deus, mas quando lemos, é Deus falando com o homem. E ninguém imagine não precisar estudar. Ah, eu não vou estudar não, porque a irmã Cléia já estudou, ela vai me ensinar. Ei, visto não ter de pregar do sagrado púlpito, não sabeis o que Deus pode requerer de vós. Olha, você não é uma pregadora, você não é evangelista, mas tu não sabe o que Deus quer de você. Então é um erro quando eu penso que eu não tenho que estudar a profecia, que eu não tenho que estudar os testemunhos, que eu não tenho que estudar a palavra. É um erro. Ninguém pense dessa forma, porque sabe como é que você vai ser contado entre Deus, nos céus? Como alguém que teve o contato, mas negligenciou. Será contado como um transgressor. Entendem? Aceite que nós temos um tempo específico para trabalhar com Deus. Nesse tempo, o ouro será separado da escória. A verdadeira piedade será claramente distinguida da piedade aparentemente fictícia, né?
Muitas estrelas que temos admirado por seu brilho vão tornar-se trevas. Nós estamos vivendo nesse momento, irmãos. E Deus quer que você seja luz, luz do mundo e sal da terra. O Senhor é quem vai separar. Ajudas entre nós? Há pessoas que são os donos da igreja? Mas não cabe a mim separar. É Deus que vai fazer isso. O que cabe a mim? É o que está escrito em Ezequiel, capítulo 9, verso 4 em diante. A mim cabe gemer e chorar por essas pessoas. O Senhor atuará para que os dissidentes se separem dos fiéis leais. As fileiras não serão diminuídas, os que são firmes e fiéis vão preencher as lacunas deixadas por aqueles que ficaram ofendidos e apostataram. Enquanto eles não aceitam a repreensão, como Judas não aceitava, eu preciso orar por eles. E Deus vai fazer a separação. Porque haverá homens que vão aceitar o meu testemunho e que vão ocupar o lugar deixado por essas pessoas que não amaram a verdade. Entendem? Esses lugares vazios serão ocupados por essas pessoas maravilhosas que vão aceitar. Porque o Espírito vai revelar a verdade. Do mesmo modo que o Espírito revelou quem era Ananias e Safira. O Espírito Santo vai revelar à igreja de Deus quem são os falsos e quem são os verdadeiros. Então não compete a mim. O que compete a mim é orar pela igreja de Deus para que o Espírito a converta, para que eles deem testemunho da verdade, para que eles preguem a verdade, para que eles vivam a verdade, para que eles amem a verdade. E não caiam no que está escrito no livro de Tessalonicenses, capítulo 2. Né? Amaram a mentira e desprezaram a verdade. E por isso Deus lhes entregou a operação no erro. Tantas pessoas lindas e maravilhosas que estiveram conosco durante tantos anos caminhando para o templo do Senhor. Vão se meter no senhorio de Cristo e a direção do Espírito Santo. O coração de Ananias e Safira e da sua esposa foram movidos pelo Espírito Santo a dedicar suas posses a Deus, como seus irmãos o tinham feito. Mas depois de terem feito o voto, recuaram e determinaram não cumpri-lo. Embora professassem dar tudo, retiveram parte do preço. Haviam praticado fraude para com Deus. Haviam mentido ao Espírito Santo. E seu pecado foi visitado. Com juízo rápido e terrível, não somente perderam a vida presente, mas também a vida eterna. Compreendem? Então, queridos, o Espírito Santo há de revelar no meio de nós quem são essas pessoas. E o próprio Deus faz a separação. Se ajudas entre nós, a certo modo, isso será revelado. E para que não haja ajuda entre nós, eu preciso orar pela igreja de Deus. Oremos uns pelos outros. Está aumentando o número dos que cometem o pecado de Ananias e Safira. Os homens não mentem ao homem, mas a Deus. Há várias promessas que o seu Espírito vai fazer. Um dia você fez um compromisso com Deus e fez voto de fidelidade. Recua nesse voto. Você cai no mesmo erro dessas pessoas, de Judas, de Ananias e Safira. E para encerrar aqui o nosso encontro, eu quero falar da revelação da verdade. O ponto final desse estudo. Entendam bem. Quando terminar os 1000 anos, Cristo vai voltar a este planeta novamente. E será acompanhado pelo exército dos remidos. E seguido por um cortejo de milhares e milhares de anjos. Que vão descer com grande majestade. Ele vai dar ordem aos ímpios mortos para ressuscitarem, para receber a condenação. Surge, então, um grande exército inumerável de todas as épocas, de todas as gerações, e vão se levantar como a areia do mar. E aí eu digo a você, com que eles vão se levantar, com aqueles que vão ressurgir na primeira ressurreição. Os justos vão se levantar, revestidos de imortal juventude e beleza. Os ímpios trazem agora os traços de doenças e de morte. Todos os olhares daquela vasta multidão se voltam agora para contemplar a glória do Filho de Deus. Que contraste! Na primeira ressurreição, o Senhor descerá do céu, alarido com voz de arcanjo e com voz de trombeta, e dará ordem aos que morreram em Cristo e ressuscitem primeiro. E vão ressuscitar na sua juventude e beleza, sem nenhum traço de doença e de morte. Mas, na segunda ressurreição, que vai acontecer após
o milênio, após findar 1000 anos, quem vai ressuscitar serão os ímpios, com traços de doença e de morte. E eles vão clamar do Filho de Deus, a uma só voz: bendito o que vem em nome do Senhor. Como é que os perdidos vão clamar diante de Deus uma frase tão santa como essa, se eles não têm o Espírito? Se eles estão perdidos? Perceba. O que eles vão fazer, revelando diante desta multidão de perdidos de todas as épocas, e ali vai estar Caim, e ali vai estar Hitler, ali vai estar Mussolini, e ali vai estar todos os ímpios, todos os bandidos de todas as épocas. Entendam, como é que o ímpio vai clamar diante, exclamar, né, diante do Todo-Poderoso, diante do Príncipe da Vida eterna, uma frase como essa? Saibam, está escrito, livro de Romanos, capítulo 14, verso 11. Assim diz o Senhor. Por que eles vão falar aquilo? Por mim jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua vai confessar que eu sou Deus, incluindo Satanás, que é o chefe, o líder daqueles perdidos. Por que eles vão fazer isso? Por que eles vão confessar que Jesus é Deus, o Senhor? Não é por amor a Jesus, embora eu tenha amado a Jesus como Judas amou. Não é o amor para com Jesus que vai fazer com que eles façam essa declaração. É a força da verdade que faz brotar dos lábios de homens perdidos e impuros a força da verdade, que eles estão diante da verdade, e a verdade é Jesus. Amém? Amém. Filipenses 2,10 lá nos é dito: todo joelho vai se dobrar e vai confessar que Jesus é Deus, é o Senhor. Entendam, queridos? E nesse contexto, não haverá tempo, um segundo tempo de graça, como muitos ensinam por aí. Os ímpios vão sair da sepultura, tal qual eles baixaram, com a mesma inimizade, com a mesma rebelião contra Cristo, seu Senhor. E não vão ter um segundo tempo de graça, não vão ter nova oportunidade. Por isso, irmão querido, eu lhe digo, se você hoje é um Judas dentro da igreja de Deus, eu convido você, eu convoco, em nome de Cristo, que você se arrependa, se submeta ao Senhor Jesus Cristo. Que o seu coração seja lavado pelo sangue do Senhor, porque você não vai ter outra oportunidade, e você não sabe se essa é a sua última. Entende? Se esse é o último convite de Deus para você e para mim. Pois o desejo de Deus e a alegria de Deus, meu irmão, é que eu e vocês, tá? Como diz a terceira carta de João, capítulo 1, verso 4, nada me alegra mais do que ouvir que meus filhos vivem de acordo com a verdade, ou seja, sejam praticantes do que conhecem. Amém? E eu quero encerrar com essa citação. No juízo, irmãos, as pessoas não serão condenadas porque creram sinceramente na mentira, mas porque elas negligenciaram a oportunidade de aprender o que é a verdade. Quando o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que o que você ouviu hoje, nesta manhã, alcance você, para que você seja salvo e tenha pleno conhecimento da verdade. Para que você ame a verdade que te possa salvar. E que o Espírito Santo toque profundamente o seu coração nos lugares em que você precisa confessar e abandonar. Esse é meu desejo e minha oração para você nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos orar? Vamos, amiga. Querido Deus, muito obrigado porque o céu inteiro se dispôs a vir resgatar o ser humano. Mas, sobretudo, pela pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, o príncipe da vida, a majestade do céu, que se fez homem para resgatar o homem. Ele teceu o manto de justiça. Ele providenciou tudo o que eu preciso para ser salvo.
e agora quer me cobrir com este manto de justiça, entregar as vestes do céu. Por favor, Senhor, me ajude a reconhecer onde está a minha, a revelar com o seu Espírito onde eu preciso abandonar os meus pecados. O Senhor bem sabe quem sou eu. O Senhor bem sabe quem é cada pessoa que está me ouvindo nesse momento. Que não seja a minha voz, mas o Senhor falando no coração dessa pessoa. Que o teu Espírito toque profundamente, como tocou o coração de Agripa, como tocou o coração de Adão e de todos os teus filhos no passado. Por Deus, nos ensine a amar a verdade para que a gente possa se salvar. Ser santificado por ela, separado por ela, e ser teu instrumento de salvação na salvação de outros. É o que eu te peço nesse momento. Alguém aqui no meio de nós negligencia as oportunidades de aprender o que é verdade. Por favor, Deus, desperta. Pois em teu nome nós oramos agradecidos. Amém, queridos. Amém, amiga. Amém, amém.